Dr. Jorge José formou-se em Medicina na Universidade Federal do Paraná em 1964, aos 27 anos. Adquiriu o título de dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 1968, quando tornou-se o primeiro dermatologista de Santa Catarina. Presidiu a Sociedade Brasileira de Dermatologia entre 1984 e 1985, atuando também como professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Faleceu em 26 de março de 2021, aos 83 anos de idade. Dr. Jorge, na dermatologia catarinense e também na dermatologia brasileira, foi grande referência. Eu definiria o Jorge como um professor competente e um intelectual irreverente. Isso era uma característica dele, realmente. Engraçado, né? Sutil, irônico. Ele conseguia relaxar os pacientes no consultório. A minha família toda era paciente do Dr. Jorge, isso há muitos e muitos anos, no século passado. Meu pai, minha mãe e eu também. E até eu acho que por isso que eu fiz dermatologia, porque era o único médico que eu costumava ir quando eu era pequena, Perebas. A minha jornada com o Dr. Jorge Souza, no início da década de 70, eu era adolescente, meu irmão também, e meus pais levaram meu irmão, que sofria muito da doença acne, no consultório do afamado profissional Dr. Jorge Souza, na cidade de Florianópolis. Conheço o Dr. Jorge José de Souza Filho muito antes de entrar na medicina. O Dr. Jorge frequentava a nossa casa, as festas, isso na época de adolescência. O meu pai, também dermatologista, foi colega do Dr. Jorge na residência e depois, durante todos os anos de trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu cresci vivendo dermatologia e já conhecendo o Dr. Jorge. Foi meu professor na faculdade, na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois trabalhamos juntos na residência. Participava do serviço do qual o Dr. Jorge era o chefe. E ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. No fim da faculdade, eu fui conversar com ele para ver o que ele achava, quais os serviços que seriam interessantes para eu procurar para fazer residência. Ele me recomendou alguns. E quando eu voltei, ele me convidou para trabalhar com ele. E assim foi. Trabalhamos 8 anos juntos no início da minha carreira. E que foi uma experiência excelente. Nos tornamos, assim, muito amigos. Frequentávamos as reuniões de dermatologia, inicialmente sexta-feira no Hospital de Caridade, e depois passou para quinta-feira e permanece até hoje. Inclusive, viajamos para o exterior, para a Europa, leste europeu, inclusive para a China, em viagens maravilhosas, com muitas lembranças, e sempre com os casos ou causos do Dr. Jorge, que era uma pessoa, além de competente profissionalmente, um grande professor, uma pessoa muito engraçada. Era muito gostoso desfrutar da companhia do Jorge. Trabalhar com o Dr. Jorge sempre foi muito bom. Apesar de ser professor titular de dermatologia, chefe de serviço, sempre tratou todo mundo com muita amizade e respeito. E um grande companheiro. E fora da faculdade, nos encontros, e sempre incentivou muito isso. Após as nossas reuniões clínicas, a famosa dermojanta, que acontecia semanalmente e acontece ainda, e sempre com a presença dele. Então, além do trabalho, além da dermatologia, tínhamos esses momentos de descontração e de amizade. Durante a faculdade, que ele deu aula na Federal, ele sempre teve muita sabedoria em como passar os conhecimentos. Então, eram aulas divertidas. Era o Dr. Jorge, autoridade, e a gente tinha maior respeito, mas ele sempre foi muito tranquilo. E isso sempre foi um diferencial. E mais tarde eu vi isso profissionalmente, realmente. Então, mesmo em casos difíceis, com o diagnóstico não tão simples, ele conseguia passar uma tranquilidade para o paciente. Ele sempre foi muito engraçado, apesar de muito correto e sério, ele sempre conseguia passar uma tranquilidade durante a consulta. Acho que isso é muito importante, né? Que ele sempre valorizou muito as nossas instituições médicas. E ele sempre estimulou que a gente participasse da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Associação Catarinense de Medicina.
ele foi presidente do CRM por 2 mandatos aqui em Santa Catarina, e ele levou muitas inovações, ele nos trouxe muita coisa. Então ele foi sempre muito curioso e ele fez sempre questão de transmitir os conhecimentos dele de uma forma informal, né? Era sempre muito divertido. E as pessoas gostavam de participar dessas sessões de casos clínicos porque ele conseguia passar a informação de uma forma leve. Isso que eu vou relatar agora, talvez muita gente não saiba, mas o Jorge se graduou pela Faculdade de Medicina do Paraná, em 1964, e foi como estagiário bolsista para São Paulo, para o Hospital das Clínicas. E a família dele não era rica, não era abastada, ele tinha dificuldade para manter a sua permanência em São Paulo. E o que ele fez? Ele morou alguns meses escondido na lavanderia do Hospital das Clínicas. Olha só que homem impetuoso, corajoso, que vontade que ele tinha de se formar da dermatologia, se submeteu a morar emprestado na lavanderia de um hospital para poder estudar à noite e durante o dia trabalhar. Descobriram ele, mas permitiram que ficasse lá por um tempo, e no ano seguinte logo ele fez prova e passou a ser médico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Professor Jorge, quando encerrou a sua atividade na Universidade Federal de Santa Catarina, na aposentadoria, ele permaneceu coordenando as reuniões semanais de dermatologia, as reuniões anatomoclínicas de dermatologia. Então, toda quinta-feira era figura presente em todas as reuniões e continuava atendendo na clínica privada. Lógico, num ritmo menor, mas trabalhando, sim, até o final e prestigiando os colegas, ensinando os colegas nas reuniões semanais. Dr. Jorge nunca foi tímido, ele sempre foi muito descarado, né? Ele era irônico e as relações assim, entre os pacientes e ele, eu brinco que era de amor e ódio, porque como eu trabalhei com ele 8 anos, tinha alguns pacientes que não se conformavam, a gente trocava ideia. Porque ele nem levantou da cadeira para me examinar. Aí eu explicava, olha, ele tem tanta experiência que de longe ele já sabe, ele não precisava fazer aquele mise-en-scène, né? Levantar, fazer de conta que não sabe o que é. E isso ele fazia com a maior tranquilidade. E o paciente às vezes reclamava para ele, ele dizia, não, mas eu já sei o que é. Isso era a cara dele, né? Mas sempre depois, com a resolução do problema, os pacientes adoravam. E é como eu tinha dito, mesmo nos diagnósticos mais difíceis, ele conseguia passar uma tranquilidade para o paciente. Então, meu Deus, a cidade toda o conhece e sabe que ele sempre foi um excelente dermatologista e é referência para todo mundo, né? Eu acho que em 50 anos, ele cada ano teve 2 turmas de medicina. A maioria dos dermatos de Santa Catarina foi aluna dele. Então, todo mundo aprendeu um pouco esse jeito engraçado, mas muito correto. E ele era muito exigente também, né? Muito de cobrar as coisas da gente pelo que é correto e pelo que é ético. Isso foi um grande legado. E tem uma doença que chama poroceratose, era uma doença que na época não tinha muito diagnóstico, muitos trabalhos, e ele foi atrás disso, é uma genodermatose, e aqui, perto de Porto Belo, tinha famílias que tinham essa doença, e ele fez uma pesquisa, tem publicações sobre isso. Dr. Jorge, ou Jorge Souza, e pelos amigos também, o apelido carinhoso de Jacaré. Além do grande mestre na dermatologia, tinha muito isso, de um humor perspicaz, uma inteligência e sempre atento às coisas e suas opiniões. Um outro fato engraçado da vida do Jorge foi o seguinte, ele sempre teve o apelido em casa, ele gostava muito de engenhocas, sabe? Construía aparelhinhos, essa coisa. Ele tinha uma caixa de ferramentas em casa em que ele bolava coisas e tal. E as pessoas diziam para ele, tu tens que construir alguma coisa, tu já escreveste um livro, né? Drogas em dermatologia. E ele se lembrou que gostava muito da crioterapia, de fazer um aparelho de crioterapia. Começou a amadurecer essa ideia nele
Em 1987, ele foi para os Estados Unidos e encontrou uma grande loja de artigos para camping, sabe? E nessa loja tinha umas garrafas térmicas lindas, onde ele poderia ser o início do aparelho que ele estava pensando para CRIO, né? E então ele falou para o dono da loja, que veio atender, disse assim: eu quero 50 garrafas térmicas dessa aí. O cara olhou para ele, mas Mr. George, para que 50 garrafas? E ele, com a irreverência dele, ele falou que eu sou instrutor da Associação de Escoteiros em Santa Catarina. As pessoas que estavam com eles, familiares, já se afastaram para não rir na frente, né? Porque ele inventou na hora, ele tinha uma presença de espírito maravilhosa, né? Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha convivência com o professor Jorge, do respeito, da admiração e do carinho que eu tenho pelo professor Jorge. Então, essa oportunidade de ser escolhido para falar um pouquinho da nossa convivência. Se pudesse resumir em uma palavra aí, eu diria que é uma grande admiração pelo professor Jorge, pelos ensinamentos, pela convivência, pela amizade e pela lealdade que ele tem para conosco. Eu acho que é uma oportunidade muito boa essa homenagem ao Dr. Jorge, que ele, como fundador da SBD-SC, é um dos grandes responsáveis por nós estarmos aqui comemorando os 50 anos. Uma coisa que eu sempre digo é que ele exigia, ele cobrava da gente que as reuniões fossem mantidas, nunca ceder, tem um evento, tal. Não, vamos manter o nosso calendário. E isso é uma coisa muito importante, que mesmo as atuais diretorias, que nem todos conheceram o Dr. Jorge, acabam mantendo. Então, assim, a nossa regional é forte, é reconhecida nacionalmente, é muito respeitada, graças ao trabalho árduo do Dr. Jorge e essa coisa que ele passou para a gente da responsabilidade. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse grande professor, grande colega e grande amigo. Em todas as reuniões que nós saímos, ele é mencionado de uma forma ou de outra, seja pelos casos clínicos que ele já mostrou, seja pela sua irreverência. Deixou muita saudade e eu, por convicções próprias, filosóficas, ele está em algum lugar. De repente até está nos escutando agora. Jorge, vai em paz, prossegue na tua jornada. Um abraço.